Olá, meus queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Removendo o Véu Mosaico. Neste vídeo nós vamos falar sobre este tema. Se igreja são as denominações, qual das 30.000 é a certa? Então, meus queridos, nós podemos fazer uma rápida pesquisa aí no Google mesmo, podemos fazer um Google aí, uma busca, qual é a verdadeira igreja. E sempre dentre essas 30.000 denominações espalhadas, ou até mais, porque cada dia surge uma placa nova, né? Então vamos colocar aí um número aí de 30.000 denominações. Há muito mais, né? Mas vamos nos posicionar nesse número aí. Então cada uma dessas aí dizem ser a verdadeira. Então cada uma quer ser melhor do que a outra, cada uma quer ensinar mais do que a outra, cada uma quer se dizer ser a certa denominação. Então nós podemos analisar que cada denominação dessa aí, ela tem o seu estatuto, tem a sua maneira de conduzir, tem as suas normas internas, tem os seus líderes diferenciados. Uns são pastores, outros são bispos, outros são apóstolos, outros são anciões, outros, sei lá, tanto título, né, que aparece por aí. Então, cada denominação tem a sua história, tem o seu fundador, tem o seu testemunho chamativo, né, porque cada um tem um testemunho. É uma ferramenta que eles têm, né, para atrair pessoas. Então, eles criam um marketing, né? Ah, ex-pastor, ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê. Então, meus queridos, o título é esse aí, ó. Se igrejas são as denominações, qual das 30.000 é a certa? Bem, meus queridos, há muitos que defendem e criticam, né, até as escrituras, quando diz as escrituras que... As escrituras não, o evangelho, né, que a igreja se reunia nas casas. Eu não vou aqui citar o nome, né, apenas peguei aqui uma parte da escrita dessa pessoa e veja só o que ele diz. A igreja nas casas é um princípio bíblico, mas tenho ouvido algumas pessoas da chamada igreja orgânica, né, que a igreja é orgânica, né? A igreja são pessoas, nunca foram templos, pregarem uma meia-verdade, como se fosse a verdade toda. Elas dizem que o verdadeiro modelo bíblico de ser igreja é se reunir nas casas. Olha aí. Que os templos fazem parte de um modelo romano ou católico. E a igreja primitiva se reunia apenas nas casas. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo, querido. A igreja se reunia nas casas porque a igreja está sendo perseguida pelos líderes do templo. Está entendendo? Os líderes do templo perseguiam a igreja. Ou seja, a carne perseguindo o espírito. E sempre foi assim, meu querido. E o templo estava lá. O templo estava lá. E não era o templo católico, como esse abençoado está dizendo. Então a igreja se reunia nas casas. Eles iam ao templo? Eles iam no pátio do templo. Por quê? Porque os irmãos sabem a história aí, né? Da lei mosaica, que somente os da tribo de Levi poderiam prestar serviço dentro do templo. Não é isso? É isso que diz, não é? Então eles se reuniam no pátio, como qualquer judeu. Agora, meus queridos, nós podemos citar aqui também várias passagens aqui, falando um pouco sobre os líderes da época, né? Então, esse abençoado aí, ele cita 2 textos para dizerem que você tem que ir ao templo. Olha só o texto um dos textos, né? Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos, capítulo 5, verso 42. Era no pátio. Okay? Todos os dias costumavam se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos, capítulo 2, verso 46. Então aqui ele colocou dois textos apenas. Né? A pergunta é, que tipo de líderes lideravam o templo daquela época? Como que eram esses líderes?
Vamos ver o que Jesus diz, né? Olha só, meus queridos, o que diz em Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos. Verso 2. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Verso 3. Portanto, pratiquem tudo que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensina. Verso 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Podemos ver isso nos dias de hoje? Claro que sim. Verso 5. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costumes e vestem mantos com franjas mais longas. Verso 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Por isso que tem aquelas cadeiras na frente, aquelas cadeiras que ficam na frente lá do altar. É a mesma coisa. É imitando a lei de Moisés, né? Verso 7. Gostam de receber saudações, doutor, pastor, né? Saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi, ou seja, mestres, né? Mas o Senhor Jesus mais adiante diz, a ninguém querer ser chamado de rabi ou mestre, porque só há um mestre e só há um rabi. Mas eles não aceitam a palavra do Messias. Eles passam por cima das palavras do Messias, né? Eu sou doutor. Olha, não é José, é pastor José. E por aí vai, né, meu querido? Aquela conversa toda, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 12. Olha o que os líderes faziam com a igreja. Os líderes que estavam assentados na cadeira de Moisés. Eram os líderes daquela época, do templo. Do templo. Né? Olha aí, Atos dos Apóstolos 23, verso 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam, olha o jejum aí, ó, dos líderes, nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Verso 13. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Verso 14. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Olha o jejum aí. Ó. Verso 15. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Ou seja, atrair a Paulo, né, como que quisesse saber mais sobre as coisas que ele estava espalhando pelo mundo, né, que é o evangelho. Aí depois eles pegavam Paulo e matavam. Essa era a conspiração. E eles praticaram até um jejum para finalizar Paulo. É isso aí, meu querido. Isso é que faz a religião. É isso que faz os líderes religiosos quando toca no templo. Porque o apóstolo Paulo, não somente o apóstolo Paulo, mas o próprio Messias e os discípulos eram uma ameaça para os templários, porque eles estavam perdendo seus adeptos, né? Eles estavam perdendo a membresia, porque o Senhor trouxe palavra de paz e eles só tinham palavra de condenação. O sistema religioso de hoje é a mesma coisa, ele só tem palavras de condenação. Você está com pecado, você está com demônio, se você não fizer isso, o diabo vai, te pega. Se você não der o seu dinheiro aqui, o devorador vai na sua casa e por aí vai. É o mesmo esquema. O mesmo esquema, meu querido. Só mudou as datas. É o mesmo esquema. Então, meus queridos, qual dessas denominações? Qual é a certa? É a denominação de número 22.995? Ou será que é a denominação de número 3.656? Ou será a denominação de número 1234? Fora estas,
que eu citei aqui, são mais de 60 mil nomes. Qual nós devemos ir? Olha só, meus queridos, o que o apóstolo Paulo falou lá em Corinto. E com essa leitura aqui eu vou responder qual as denominações você deve frequentar ou qual a igreja você deve ser. Olha só o que Paulo falou aos irmãos de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Isso nos faz lembrar algo nesses dias de hoje? Será que eles também agem assim também, os religiosos, os fanáticos de hoje? 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma grande apelação aqui, né? O apóstolo Paulo apelou até para Cristo, então o negócio foi sério aqui. Que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Já pensou? 60 mil denominações diferentes, com nomes diferentes? Não tem como seguir isso aqui, né? Verso 11. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Verso 12. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Verso 13. Ora, acaso Cristo está dividido? Está. São mais de 60 mil denominações, né? Já dividiu há muito tempo já. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Então, meus queridos, são carnais andando sobre preceitos humanos. Essa é a verdade. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 3 ao 5. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então, meus queridos, são muitos nomes, nomenclaturas, são muitos templos espalhados por aí. Eu poderia citar aqui vários: Igreja Avivamento da Fé, Igreja Universal, Igreja Oração para Todos os Povos, Igreja Adventista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, Igreja Presbiteriana Independente. Olha, meu querido, é divisão em cima de divisão. Todos esses aqui saiu de uma. Todos esses aqui, segundo a linguagem deles, são rebeldes. Né? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, com doutrinas e sem costumes. Cada nome, meu querido. Porque eles não se suportam. Eles não se suportam. Então, ele não suportou o líder, saiu, abriu o seu negócio, sua própria empresa. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água, Bola de Neve Church, Catedral Evangélica Pentecostal do Grande Deus e Comunidade Arqueiros de Cristo. Olha só, meu querido, tem nome para tudo. Precisa de um nome, né? Porque é empresa, precisa de um nome, precisa registrar no cartório. Né? Comunidade do Coração Reciclado, Comunidade Evangélica Shalom Adonai, Cristo, Comunidade Porta das Ovelhas. São muitos os nomes, meu querido. Aqui poderia citar aqui, são mais de 3 mil. São mais de 30 mil aqui, ou 60 mil. Congregação JAT, Jesus Ama a Todos. Cruzada de Emoções, Cruzada do Poder Pleno e Ministério Cruzada Evangélica do Ministério de Jeová, Deus do Fogo, Cruzada Evangélica do pastor Valdevino Coelho, a Sumidade Igreja A de Amor, Igreja Eu Sou a Porta,
Igreja Fé de Gideão, Igreja Serpente de Moisés. Olha, meu querido. Então, meus queridos, são essas empresas aqui, que eu citei o nome aqui, que um homem que pôs sobre si mesmo um título de pastor, ele foi no cartório, registrou, colocou o nome, porque precisa de um nome, né? Igreja Atual dos Últimos Dias, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, Igreja Batista, e por aí vai. Tem muitos nomes. São divisões, 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 divisões. É um líder que era membro de uma igreja, agora já não é mais membro, agora é outro líder. Porque é um grande negócio, meus queridos. Uma empresa, uma grande empresa, até uma multinacional, não chega nem aos pés do lucro que essas denominações que dizem que são sem fins lucrativos. Mas, meu querido, eles lucram mais de 100%. Por quê? Porque eles não pagam imposto. Uma empresa, ela paga funcionário, paga os seus chefes, né, de produção, gerentes, diretores, segurança, convênio médico, assistência, tudo isso aí, meus queridos, a empresa paga seus funcionários. Essa empresa aqui, Sarça Ardente, Igreja Cristo é Show, Igreja da Bênção, Mundial Fogo do Poder, Igreja da Cruz Erguida para o Bem das Almas, e por aí vai. Essas empresas aí, meu querido, é uma grande jogada. Uma grande jogada. Eles são homens estudados, é claro que são estudados, são teólogos, são pessoas formadas. Muitos deles são formados em psicologia, formados em psicologias. São pessoas que dominam bem essa técnica da hipnose. Então, meus queridos, eles são profissionais da fé. E essa empresa que eles abriram aí, Igreja de Jesus Cristo no Universo, Igreja de Novo Amanhã, Igreja de Cantalabaci, Igreja Despertai para Jesus, são muitos os nomes aqui. Eu tô aqui fazendo esse vídeo, eu poderia fazer um vídeo de 1 hora aqui citando um nome diferente. Igreja do Amor Maior, Que Outra Força, Igreja do Evangelho Triangular, era o quadrangular, aí criaram o triangular. Igreja do Manto Branco, Igreja dos Bons Artifícios, Igreja dos Habitantes de Dabir. Então, eles viram um grande negócio nisso, meu querido. Olha, não precisa pagar funcionário, eles vão trabalhar de graça para você, debaixo de uma manipulação, eles vão conseguir trabalhadores para eles. Não precisa pagar salário, e o melhor, esses funcionários que não têm salário vão dar salário para o patrão. É um grande negócio ou não é um grande negócio? É um grande negócio. Desperte desse sono. Saia dessa matrix. Você está dando o seu sangue, você está dando tempo da sua vida para esse homem enriquecer nas suas costas. Por isso, meu querido, que o profeta disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu querido, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca, mas nunca mesmo, havia colocado os pés dentro de uma denominação religiosa. Não por causa das pessoas, não. Tem pessoas boas lá, tem pessoas sinceras, tem pessoas que acreditam que estão fazendo para Deus. Mas eu estou falando do sistema denominacional, o sistema doutrinário que aprisiona a mente das pessoas, não ensinam a eles o verdadeiro evangelho e conseguiram ver dentro deste livro aqui, ó, a maior oportunidade das suas vidas. Ganhar dinheiro fácil, sem precisar trabalhar, colocando pessoas para trabalhar para eles. É um grande negócio ou não é um grande negócio? É um grande negócio. Então, meus queridos, eu estive dentro desses lugares há quase 25 anos. E o que eu estou falando aqui é com base. Tudo que você vai fazer nesses lugares tem que pagar. Você tem que pagar. Eles não pagam nada e ainda recebe uma grande quantidade de dinheiro. E vive uma vida de luxo enquanto os membros
vive aquela mesma vida. A maioria das denominações que eu passei por lá, eu fui tesoureiro. Então eu sei muito bem, eu examinava cada envelope e eu via, meus queridos, que aquele irmão, o dízimo dele, nunca saía daquele valor. Vou dar um exemplo aqui. Havia irmãos que dizimavam 50. Sempre era 50. 50. Quer dizer que ele nunca recebeu um reajuste. Agora, o líder, ele sempre recebia reajuste. Como que ele recebia reajuste? Porque cada membro que entrava era um reajuste na conta dele. Porque era um dízimo a mais. Era uma oferta a mais. Era um desafio a mais. Era um frequentador a mais. Então, meus queridos, é uma grande jogada de mestre, igreja denominacional. É uma grande jogada. E esses homens são espertos, são inteligentes. Vende de tudo, vende até pedaço do céu e as pessoas acreditam, porque são incautos. São pessoas que não examinam as escrituras. Olha, meu querido, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Se você puder sair deste lugar aí, que tem uma placa do lado de fora, saia enquanto você ainda tem vida para viver. Amém, meus queridos? Fico por aqui, seu irmão em Cristo, Orlando, no combate a um sistema religioso, não contra as pessoas, no combate ao sistema aprisionador, manipulador religioso. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.